Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é mais um vídeo da série Conhecendo as PICs. E no Conhecendo as PICs de hoje, eu quero compartilhar com vocês sobre uma das práticas que eu mais amo. Tô amando estudar, tô amando conhecer e já quis compartilhar aqui com vocês, que é a aromaterapia e o poder dos óleos essenciais. Então, já é um vídeo pra gente pegar um chazinho, um cafezinho, fazer uma pipoquinha e bater esse papo gostoso. Para quem chegou aqui agora no canal, eu estou me graduando, em PICs, que são práticas integrativas e complementares em saúde. Então hoje no Brasil nós temos 29 práticas, que são institucionalizadas e instituídas pela PNPIC, que é a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nomes imensos. Mas enfim, já tem vários vídeos aqui no canal que eu vou deixar passando aqui na playlist, onde eu falo sobre as PICs, falo sobre minha graduação, enfim. Então eu quis fazer essa série Conhecendo as PICs para compartilhar um pouquinho com vocês, mas é o recadinho que eu sempre deixo aqui no início do vídeo. Em um vídeo só, não dá para compartilhar tudo. Então, o intuito desse vídeo aqui é falar um pouquinho sobre aromaterapia, para de repente quem não conhece, poder tomar conhecimento. Enfim, se você quiser fazer uso dos óleos essenciais, enfim, então eu quero compartilhar um pouquinho do que é a aromaterapia com vocês, para que vocês possam conhecer mesmo, Eu tento não usar muitos termos técnicos, enfim, tento fazer um vídeo mais dinâmico possível e eu espero muito que vocês gostem, Então, vamos lá para esse vídeo. Bom, gente, nós temos relatos, desde o início da humanidade, das primeiras civilizações, nós já temos relatos que as pessoas utilizavam as plantas medicinais e extraíam dessas plantas os óleos essenciais. Então nós temos vários relatos lá no Vale do Indo, na Índia, logo com o surgimento do Ayurveda, enfim, que as pessoas já utilizavam. Nós temos relato no Egito Antigo, nós temos aqui no Brasil, em toda a América, os primeiros moradores, os indígenas, já faziam uso, dos óleos essenciais, das plantas medicinais, enfim. Nós temos também relatos bíblicos sobre o uso, da aromaterapia, Por exemplo, posso citar alguns aqui no nascimento de Jesus, quando os reis magos levam, entre os presentes, o óleo de mirra, que é um óleo preciosíssimo, muito utilizado, com bastante poder terapêutico mesmo, que naquela época era, uma preciosidade realmente. Nós temos relato também que a Bíblia conta de uma mulher que certa vez Jesus estava em uma reunião e essa mulher entra e quebra, um vasinho de óleo precioso, perfumado, nos pés de Jesus. E ela derrama suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, E entre os discípulos ali até sai um comentário de que, nossa, um óleo tão caro, sendo desperdiçado dessa forma. Então, assim, é um relato bíblico muito claro do valor que tinha o óleo essencial já naquela época, E, inclusive, eles falam que era o trabalho de um ano, Então, olha o quão precioso, era aquele óleo. Nós temos também outro relato muito marcante, assim, que eles tinham o costume de, quando as pessoas morriam, eles preparavam o corpo com os óleos essenciais, perfumados, enfim. E as mulheres vão fazer isso no corpo de Jesus e quando elas chegam lá, ele já havia ressuscitado. Então é algo bem marcante, assim. Então, desde o princípio da humanidade, muito antes de Cristo, eu costumo dizer que desde que o mundo é mundo, as pessoas já utilizavam os benefícios das ervas, dos aromas, enfim. Só que esse termo aromaterapia veio aparecer muito depois, Antes disso, nós temos também os alquimistas, podemos citar Avicena,
né, que foi o primeiro a destilar o óleo essencial das rosas, né? Então, assim, tem muita gente, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas, enfim, durante os anos, as pessoas sempre fizeram uso, né, dos aromas. Então, assim, apesar de no Brasil a aromaterapia entrar para as PICs lá em 2018, a aromaterapia já é algo que é milenar, né? Então não é uma coisa nova. A gente que muitas vezes não tem conhecimento, porque não é algo tão divulgado, né? Eu sempre costumo dizer que as práticas integrativas estão aí, né? E é por lei que tem que ser disponível no SUS, para que as pessoas tenham acesso, mas infelizmente, né, no nosso país, a gente sabe como as coisas funcionam, né? Então muita gente não tem acesso, muita gente não conhece, enfim, o que é uma pena, né? Então agora eu quero falar para vocês mais especificamente do que é a aromaterapia. A aromaterapia, falando assim de maneira bem prática, é a terapêutica que utiliza dos óleos essenciais para curar tanto o corpo físico, né? Curar tanto doenças que afetam o nosso corpo físico, fisiológico, quanto também o nosso corpo energético, a nossa mente, enfim. Então a gente utiliza dos óleos essenciais puros, é muito importante falar isso, são óleos puros, extraídos das plantas e que tem componentes químicos na sua essência ali, que atuam tanto no corpo físico quanto no corpo energético, emocional, mental, enfim. Então, de uma forma bem sucinta, é isso que é a aromaterapia. Mas como é que os óleos essenciais atuam? Como que eles entram em contato com a nossa pele? Enfim. Então, basicamente tem duas vias. A primeira é através do nosso tecido epitelial, a nossa pele, e também através do nosso sistema límbico, né? Que começa pelo olfato, né? Então, tudo começa lá pelo olfato. Então, os óleos essenciais possuem moléculas voláteis. Então, elas se espalham muito facilmente no ambiente, digamos assim. Então, quando a gente inala esse cheiro, né, esses aromas, eles entram diretamente em contato com o nosso sistema límbico. E aqui eu vou pegar para mostrar para vocês. Eu trouxe uma ilustração de um dos meus livros de estudo para mostrar e ficar mais didático possível. Então, nós temos aqui no nosso nariz, ó, deixa eu ver se dá para mostrar mais de pertinho para vocês. Aí, tá vendo? Nós temos no nosso nariz os cílios olfativos, eles estão bem aqui, ó, tá vendo? Então, quando essas moléculas de aroma entram em contato com os nossos cílios olfativos, esses cílios olfativos estão conectados ao bulbo olfativo, que é essa região aqui, que está conectada com a região cerebral, que faz parte do nosso sistema límbico. Então, é basicamente assim que os aromas atuam. E o sistema límbico é a parte cerebral que está responsável por arquivar, digamos assim, memórias, emoções. Então, isso explica o fato de que todo mundo já teve, em algum momento na vida, que você sentiu um cheiro e na hora você se lembrou de alguém ou de alguma situação, tanto boa quanto ruim, que você passou. Então, porque todos os aromas que a gente sentiu durante a nossa vida inteira estão arquivados no sistema límbico. O sistema límbico é o centro das emoções. Então, por isso, esse poder dos óleos essenciais de tratar ansiedade, depressão, enfim, raiva, agressividade. Então, é algo que realmente tem uma comprovação científica. Às vezes, quando a gente fala das PICs, as pessoas ficam muito na dúvida, né? Se realmente acontece ou não, se é verdade. Mas sim, gente, é algo que tem comprovação científica, que
que realmente funciona e muito, por sinal. E então os óleos essenciais entram em contato com essa região cerebral que é o centro das emoções. O sistema límbico é responsável por produzir endorfinas, a serotonina, que está muito ligado com o sono. Então, assim, é toda uma parte fisiológica que é assim imensa, não dá pra falar em todo um vídeo, mas eu creio que deu pra vocês entenderem, né? E a outra via que os óleos essenciais atuam é através do nosso tecido epitelial, da nossa pele. Então, quando o óleo essencial entra em contato com a pele, ele acaba sendo absorvido, né, pelos nossos poros, né? E ele entra em contato com a corrente sanguínea, né? Então é uma via de atuação muito rápida também, né? Porque entrou na corrente sanguínea, ele já começa ali a atuar, né? É importante deixar claro aqui uma coisa que para você fazer o uso do óleo essencial na pele, é muito importante saber que tipo de óleo você está usando e ele ser diluído. Mas isso eu vou falar mais pra frente. Então, nós temos também no nosso corpo, né, algumas regiões em que os vasos sanguíneos são mais próximos da pele. Então, se você faz a aplicação do óleo essencial ali, ele entra mais rápido na corrente sanguínea, que é o caso dos pulsos, da nuca, das têmporas. Então, assim, são algumas regiões que a gente pode fazer a aplicação para ter uma resposta mais rápida do uso dos óleos essenciais. Bom, aí vocês me perguntam, mas como é que a gente usa o óleo? A gente pode comprar qualquer óleo e aplicar? Como é que funciona isso tudo? Calma, não é assim. O uso dos óleos essenciais é algo que é bem complexo e em todos os vídeos que eu faço sobre as PICs eu deixo muito claro aqui que é muito importante que você... estou fazendo esse vídeo para você conhecer a técnica, mas é muito importante que você procure um profissional, um aromaterapeuta ou um terapeuta integrativo, porque ele vai te ouvir, ele vai saber o seu caso, ele vai saber se você tem alguma doença, todo o seu processo, né, de vida, quem você é, para ele poder indicar o óleo essencial certo, porque os óleos essenciais também têm contraindicações. Então, especialmente agora na pandemia, as pessoas conheceram mais a aromaterapia. Então, muita gente acabou fazendo uso assim indiscriminado dos óleos essenciais. E isso não é bacana, porque realmente tem algumas contraindicações. Eu vou falar algumas aqui para vocês, como eu falei, dividir em tópicos. Mas é muito importante que você procure um profissional para te orientar direitinho. E também para conhecer mesmo o seu caso, né? Para ver todas as suas comorbidades, para conversar com você. Esse é o papel do terapeuta integrativo, né? E saber qual a melhor forma de te ajudar, né? Específico para o seu caso. Claro que tem alguns óleos que a gente pode utilizar e eu vou dar algumas dicas preciosas aqui mais pro final do vídeo. Mas enfim, é muito importante ter o acompanhamento de um profissional que estudou para te ajudar, tá bom? Mas assim, tem algumas regras que são básicas e são regras de ouro para o uso dos óleos essenciais. Primeiro, óleo essencial é diferente daquele óleo que a gente encontra muito fácil em farmácias, em lojinhas, em supermercados, enfim, que são muito baratinhos. Então, o preço do óleo essencial acaba sendo um pouquinho mais salgado, porque ele é um óleo extremamente puro. O óleo essencial que a gente utiliza na aromaterapia não é aquele óleo baratinho vendido na farmácia. Ele é um óleo extraído diretamente da planta. É como se ele tivesse contido nele a alma da planta. Então ele é muito potente e ele tem muitas propriedades químicas. Eu não vou nem entrar no mérito da coisa aqui nesse vídeo. Mas eles são muito potentes. Então, para a gente utilizar os óleos essenciais,
é recomendável que a gente use eles diluídos em óleos carreadores. E os óleos carreadores também não são aqueles óleos baratinhos que a gente vê vendendo aí nas farmácias, enfim. Os óleos carreadores, vou usar um exemplo muito claro que eu sempre dei dica aqui no meu canal. Quem é meu inscrito sabe. Eu sempre falei pra vocês que pra gente aplicar, por exemplo, no cabelo, é bom a gente usar óleos puros. O óleo de coco eu sempre falei aqui no canal, extra virgem, prensado a frio, né? Então o óleo de coco é um dos óleos carreadores que a gente pode utilizar na diluição correta, e por isso é importante o acompanhamento do profissional, porque ele vai te dizer a diluição correta para você utilizar para o seu caso, vai ver a sua idade, enfim, tudo. Então, os óleos carreadores são óleos puros também, que são prensados a frios, extra virgens. Então, tem o óleo de semente de uva, tem o óleo de abacate, tem o óleo de coco, tem o óleo de amêndoa doce, né, que é muito conhecido. E que às vezes as pessoas confundem, né? Porque a gente acha o óleo de amêndoas muito baratinho, mas aquele tipo de óleo não pode ser usado como um óleo carreador, porque ele contém conservantes como parabenos, enfim, ele contém derivados de petróleo como óleo mineral, petrolato, parafina líquida e muitos outros componentes. Então aquele tipo de óleo ali é feito em laboratório. É diferente do óleo extraído das plantas, né, para nossa aromaterapia. E é diferente também do óleo puro, extra virgem, como por exemplo os óleos que eu citei, né, do óleo de coco, o óleo de amêndoas. Então assim, são óleos que a gente pode usar na diluiçãozinha correta e aplicar junto com o óleo essencial se a gente for utilizar ele na pele. É muito recomendável que você dilua o óleo essencial, porque pode não parecer, mas ele é muito potente. Então, a gente não pode também exagerar no uso, porque tem contraindicações e, como todo recurso médico, terapêutico, a gente tem que saber utilizar corretinho. Os óleos carreadores, como eu falei, podem ser usados também sozinhos, né, fora dos óleos essenciais, para eles serem puros, extra virgens, enfim, ter uma qualidade. Você pode usar nos cabelos, como eu sempre dei dica aqui no canal, né, do óleo de coco, do óleo de abacate, enfim. Você pode utilizar na pele também, tem alguns óleos carreadores que são ótimos para a pele, como, por exemplo, o de amêndoas, né, que é maravilhoso para a pele ressecada, para proteger de estria, né. Então é incrível também o uso dos óleos carreadores. Então agora que nós já sabemos um pouquinho sobre os óleos essenciais, eu quero falar com vocês sobre os métodos de uso, né? Como é que a gente vai usar esses óleos? A gente pode aplicar na pele, né? Diluidinho com o óleo carreador, como eu falei com vocês. A gente pode fazer a inalação, e aí a inalação pode ser de 3 formas: a vapor, a seco e também de repente colocar até uma gotinha na máscara. Agora que a gente tá todo mundo mascarado aí, né, por causa do Covid, a gente pode utilizar, porque eles vão entrar em contato com o nosso sistema, né, os nossos cílios, que vai para o olfatório, que vai para o sistema límbico e vai atuar aí nas emoções, né. Então é maravilhoso. Você também pode colocar umas gotinhas na sua mão, né, a depender do óleo essencial, e inalar ali aquele cheirinho, né? Então é maravilhoso. Tô seguindo aqui, gente, só olhando pra baixo, porque tô seguindo o meu roteiro, tá? Porque é muita coisa pra lembrar. Tem também os aromatizadores de ambiente, que agora na pandemia foi um boom, né? Tá sendo muito usado. Que podem ser, né, aqueles que você coloca, que são elétricos, né? E você também pode ter com vela, né? Você pode usar sprays também, tem aromatizadores em spray. E tem também uns colares que tem como se fosse um algodãozinho dentro, que você pinga as gotinhas de óleo essencial e você vai colocar e sentir aquele aroma ali durante o seu dia a dia. Então são várias aí formas de uso, né? Tem também os banhos e os escaldapés, o que é maravilhoso, é muito gostoso, é muito relaxante, eu adoro. Você pode pingar ali o óleo essencial
no seu banho. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e aqui vai uma dica para quem tiver acesso, ó, maravilha. Aqui eu tenho acesso ao pé da alfazema, então eu gosto muito de tomar banho de alfazema. A alfazema é maravilhosa, o óleo essencial de alfazema incrível, tem propriedades terapêuticas assim fascinantes. E então eu gosto muito de tomar banho de alfazema. Então eu colho ali a alfazema e faço um banho bem forte assim, né? Aí eu pingo umas gotinhas de óleo essencial também, de lavanda que eu tenho aqui. Gente, é muito bom pro sono, é um relaxante muscular fascinante. Se vocês tiverem acesso, façam. Mas se vocês não tiverem como fazer, né, esse banho de alfazema aí natural, tem como pingar umas gotinhas do óleo também no seu banho, enfim, normal, que é maravilhoso. Ele vai entrar em contato aí com sua pele, com o seu sistema límbico e tem propriedades incríveis. Os escaldapés também são incríveis e relaxantes. E também você pode fazer compressas, né? E também pode fazer massagens, né? Aí associando já a outras práticas, como a reflexologia podal, a massoterapia, enfim. E agora, gente, eu quero falar sobre mais algumas regras de uso que são muito importantes e que eu deixei aqui anotadinhas para conversar com vocês. Então, não é recomendado ingerir os óleos essenciais. Então, assim, pelo menos aqui no Brasil, a nossa legislação não recomenda. Eu sei que fora do país, algumas pessoas, né, alguns terapeutas indicam o uso e tudo, mas aqui no Brasil não é recomendável. Então, se você vê por aí alguém indicando para você tomar, não tome, tá? Isso pode ser muito prejudicial para a sua saúde. Então, assim, as vias do óleo essencial entrar em contato com o seu corpo com o sistema límbico e sobre a pele. Não precisa ingerir, tá? Não vai colocar a saúde em risco. Então, se você vê alguém indicando fazer o uso, ingerir o óleo essencial, não caia nessa, porque pode ser muito prejudicial, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante que eu aprendi, que eu tô compartilhando com vocês. Depois, sempre diluir no óleo carreador, é muito importante, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que é essencial, ele é extraído da planta, então não precisa ter medo, não precisa tomar cuidado, né? Pode ser usado de qualquer jeito, é fraco. Não é assim, gente. Uma das coisas que eu aprendi e que é muito real é que tudo que é natural é muito mais forte do que aquilo que passa, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro assim, por um laboratório, sabe? Então, as coisas que são puras, um chá, um óleo essencial, eles precisam ser usados de forma muito consciente, porque aquilo ali as pessoas não dão tão valor e tanto crédito, mas eles têm um poder terapêutico muito mais alto do que um remédio, por exemplo. Então tem que ser usado com cautela e sempre seguindo aí as orientações de um profissional. Depois, manter fora de alcance de crianças e animais, né, para que eles não acabem ingerindo, enfim. Não pode também fazer um uso prolongado. Uma coisa que eu tenho visto aí demais também na pandemia, na quarentena, é as pessoas usando óleo essencial assim, loucamente. A aromaterapia é um tratamento médico, terapêutico, e que tem data de começar e terminar. E aí, por isso, mais uma vez, tem que ter um profissional te acompanhando para que você possa fazer esse ajuste do tempo. O que é que pode acrescentar, né? Uma coisa muito bacana na aromaterapia é que a gente pode fazer sinergias, que misturar óleos essenciais. Então a gente pode juntar o potencial de cura de um óleo e de outro, e aí vai muito da necessidade do paciente, né? Então a gente pode fazer essas sinergias, então tem que ter cuidado aí na hora de utilizar. Também é importante não aplicar diretamente em mucosas e também não usar nos olhos, ouvidos, nariz, genitais. E também tem que ter muito cuidado na utilização dos óleos, porque tem algumas regrinhas.
Enfim, então tem bastante regrinha aí na hora do uso. Mas continuando, né, no uso seguro dos óleos, tem alguns óleos essenciais que são tóxicos. Então, se você usar esses óleos por um período muito longo de tempo, pode ser prejudicial à saúde. Esses óleos são utilizados, mas por um período de tempo curto e sob prescrição de um terapeuta, tá? Então, tem que tomar cuidado aí com eles e com o uso. Eu vou citar alguns aqui que eu anotei para vocês, que é o óleo de manjericão, o de canela, noz moscada, cravo, o funcho doce, a pimenta preta, a cânfora. Então, assim, são alguns óleos que são utilizados, mas de maneira muito cautelosa, tá bom? Também tem os óleos essenciais que podem causar sensibilidade cutânea. Então, pode causar sensibilidade na pele, tá? Então, não devem ser aplicados diretamente na pele, tá? Eles têm que ser diluídos e tem que ter todo esse cuidado aí. Então, é importante que a pessoa faça teste em uma pequena área da pele para saber se a pessoa de repente tem alguma alergia, por exemplo, aquele óleo essencial, para depois a pessoa fazer o uso, né, normal, né, como recomendado. Também tem os óleos essenciais que podem causar irritações e queimaduras, que são os óleos de amêndoas amargas, o de canela, o de boldo, o de cânfora. Então tem que ter cuidado aí. E tem alguns também que são contraindicados para uso em pele e mucosas, que são o de arruda, orégano, pimenta, alecrim, sálvia, enfim, são vários óleos. Tem que ter cuidado aí. Também tem os que podem irritar peles sensíveis, né? Como o de limão, o de louro, de valeriana, de verbena. Então tem que ter bastante cuidado. Olha quantas contraindicações, né? Então tem que ter muito cuidado. Tem os óleos essenciais também que podem causar fotossensibilidade, que é um ponto assim muito chave. A gente tem que ter muito cuidado com os óleos cítricos, como por exemplo de limão, de laranja, bergamota, porque se a pessoa utilizar e for se expor ao sol, podem causar manchas e queimaduras na pele, né? Também não é recomendado usar esses óleos essenciais e fazer, por exemplo, bronzeamento artificial, né? Então, se você vai se expor ao sol, você vai para a praia, você mora na praia, como é o meu caso, né? Ou você trabalha muito exposto ao sol, ou você faz bronzeamento artificial, não é bacana usar esses óleos, porque se ele tiver contato, né, com sua pele e com o sol, podem causar aí esses efeitos, né, de queimadura. Então, laranja, limão, lima, bergamota, laranja doce, então enfim, tem que tomar cuidado. Também tem alguns óleos essenciais que não são recomendados para fase de gravidez e lactação. Tem alguns óleos essenciais que são liberados para serem utilizados durante a gravidez, mas assim, vou falar primeiro dos que são liberados e depois dos que não podem, tá? Então, primeiro, os óleos essenciais que podem ser usados durante a gravidez são o de lavanda, o de camomila, mas só pode ser utilizado a partir do terceiro mês, tá? Então, antes do primeiro trimestre de gestação, não pode utilizar nenhum óleo essencial. Depois que passar o primeiro trimestre, procure um profissional, tá? Pra ver tudo direitinho, como é que tá. E aí sim, você pode utilizar, por exemplo, um olhinho de lavanda, um olhinho de camomila, que vai estar tudo ok. É importante também salientar que mesmo podendo utilizar esses óleos, mas durante a gravidez tem diluição específica. Então, normalmente a diluição é de 1% ali do óleo essencial no óleo carreador, tá? Então, muito assim, uma gotinha mesmo e já é o suficiente, tá?
E agora eu quero falar para vocês dos óleos que não podem ser usados por grávidas nem lactantes. Em nenhuma possibilidade, tá? Nenhum, não pode ser utilizado. Que são os óleos, todos os óleos essenciais que contêm cânfora, tá? Então não pode. Cipreste, que não é difícil. Alecrim, tomilho, cravo, manjericão, sálvia, erva doce, verbena, orégano, anis estrelado, salsa, arnica. O de eucalipto também, ele é bastante, né, forte, também não é recomendado. Então assim, tem que ficar de olho nesses óleos e não pode utilizar durante a gravidez. Bom, também temos o uso dos óleos essenciais e crianças e bebês, que também tem várias recomendações. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, que eu deixei esses tópicos aqui, porque são tópicos importantes mesmo da gente compartilhar na internet, para que as pessoas não utilizem de qualquer maneira e acabem, né, prejudicando a saúde ou não obtendo resultados, né? Por exemplo, não devem ser utilizados óleos essenciais em nenhuma hipótese em bebês menores de 3 meses de idade. Então assim, recém-nascido não pode, até os 3 meses não pode. Depois dos 3 meses é aquela regrinha de ouro, procurar um profissional. E aí tem alguns óleos que podem ser utilizados bem diluidinhos, né? Que vão acalmar o bebê, vão trazer sensação de aconchego, né? Vai melhorar o sono do bebê, que são os óleos de lavanda e camomila. Então, só esses 2 óleos podem ser utilizados por bebês a partir dos 3 meses, tá? E tem alguns óleos que não podem ser utilizados de jeito nenhum, que são o de sálvia, cipreste, olha ele de novo aqui, alecrim, canela, eucalipto, menta e manjericão, tá? Então, eu separei esses óleos aqui para conversar, que não devem ser utilizados em bebês e crianças, tá? Agora tem o uso dos óleos essenciais e idosos, né? Os velhinhos podem se beneficiar do uso dos óleos essenciais, mas tem que ter muito cuidado com a saúde deles, né? E com a recomendação. Então eu separei aqui algumas coisas para conversar com vocês. Então, primeiro, deve-se observar, e por isso a importância do profissional, que patologia aquele idoso tem, né? Porque tem alguns óleos essenciais que a gente tem que ter cuidado em relação a algumas doenças, né? Tem alguns até que eu vou falar aqui com vocês, alguns casos específicos, como por exemplo, se o idoso tiver hipertensão, ou tiver hipotensão, ou tiver passando por algum processo de doença, então tem que ter cuidado. Então assim, o uso dos óleos essenciais, né, para os idosos vai depender muito, cada caso é um caso, né, e as diluições também são bem próximas ali, né, da gravidez, de 1 a 2% no máximo, né, de óleo essencial diluído no óleo carreador, então bem pouquinho. E tem alguns óleos essenciais que são proibidos para os nossos idosos, que são arruda, cravo, canela, poejo, sálvia. Então assim, esses óleos não é recomendado o uso, né? E os óleos essenciais que a gente vai recomendar vai depender da saúde do idoso. Então a gente tem que fazer toda uma avaliação para saber o que a gente pode usar ou não, né? Então eu separei aqui algumas patologias assim mais gerais, digamos assim, para conversar com vocês. Por exemplo, pessoas que têm hipertensão, a famosa pressão alta, né? Devem evitar, não pode usar de jeito nenhum, óleos essenciais que contenham cânfora, porque normalmente os óleos essenciais com cânfora acabam elevando a pressão. Então, se a pessoa já é hipertensa, não pode usar, não é verdade? E também outros óleos, né, como tomilho, salva e alecrim, porque eles são óleos hipertensores. Então, se você tem pressão alta, toma cuidado com óleos que tenham cânfora, com óleo de alecrim, com óleo de sálvia, com óleo de tomilho. Se você não tem problema de usar, né?
mas se você tem pressão alta é bom ficar de olho. Tem também as pessoas com hipotensão, que é a pressão baixa. Então, para as pessoas que, assim como eu, têm a pressão baixa, a gente deve evitar o uso excessivo de óleo de lavanda, capim-limão, melissa e verbena. Eu, por exemplo, faço o uso do óleo de lavanda, mas muito pouquinho, porque o óleo de lavanda tem esse poder de abaixar a pressão. Então, as pessoas que têm a pressão baixa, a gente tem que usar, mas com muita cautela, tá? Não é que seja extremamente proibido, mas tem que usar com cautela, sabendo dosar e diluir direitinho, tá? E também eu separei aqui pessoas com epilepsia. Então, se você tem epilepsia ou se você conhece alguém que tenha epilepsia, deve evitar o uso de óleos com cânfora também, como alecrim, sálvia, cedro e o funcho doce. Então, agora depois de falar sobre todas essas contraindicações, eu quero falar com vocês sobre alguns óleos específicos, né? Não dá para trazer todos, falar de todos, mas tem alguns óleos que eu quero comentar com vocês sobre as propriedades, enfim. Primeiro, o óleo de alecrim. Como a gente viu, né, anteriormente, tem algumas pessoas que não devem fazer o uso desse óleo, né? Então, é por isso que eu sempre digo que tem que ser aquilo, cada caso é um caso. Então, tem que ser tudo muito ajustado, né? Mas para as pessoas que podem utilizar, ele é um óleo maravilhoso. E eu separei aqui para falar um pouquinho dele para vocês, né? Então, ele é um ótimo antisséptico, ele é bactericida, ele é descongestionante, ele é analgésico, alivia dores, auxilia em problemas respiratórios como bronquite e asma. Então, olha aí, ele tem uma ação terapêutica maravilhosa, né? Então, se você não tiver, né, nenhum probleminha daquelas recomendações que eu fiz anteriormente, você pode utilizar o óleo de alecrim, que ele vai ser ótimo. Tem também o meu queridíssimo óleo de lavanda. Como eu falei para vocês, eu faço uso do óleo de lavanda, apesar de eu ter, né, a pressão baixa, mas eu uso um pouquinho com muita cautela e me faz muito bem. O óleo de lavanda é o mais versátil dos óleos essenciais, então assim, ele pode ser usado desde bebês, né, a partir dos 3 meses de idade, até em pessoas idosas, enfim, todo mundo, né, seguindo as recomendações, é claro, de uso seguro. Tô batendo bastante nessa tecla porque me dá um pouco de desespero de ver as pessoas utilizando os óleos essenciais de forma indiscriminada. Então, assim, o óleo de lavanda, ele é o óleo antidepressivo, é cicatrizante, ele é analgésico, antisséptico, calmante, hipotensor. Então, pessoas que têm a pressão alta, é muito recomendado o uso do óleo de lavanda, porque ele vai abaixar a pressão arterial. Ele é anti-inflamatório, ele aumenta o sistema imune, ele é relaxante muscular, ele regula o ciclo menstrual, ele atenua situações de TPM e menopausa, ele trata a acne, ele é bom para infecções urinárias, ele trata também picadas de inseto. E o óleo de lavanda é um óleo essencial que a gente pode aplicar diretamente na pele, porque ele é muito bom. Então, assim, ele pode ser aplicado, por exemplo, se você tem alergia à picada de inseto, você pode passar um tiquinho do óleo essencial ali em cima para amenizar. Em casos de feridas, queimaduras, ele alivia muito o estresse e a ansiedade e tranquiliza as emoções. Então, ele é um óleo ótimo aí para a gente ser usado, especialmente nesse processo de pandemia, que tá todo mundo muito estressado, ansioso. Então, ele é fantástico. Pingar umas gotinhas ali no travesseiro, colocar no aromatizador de ambiente, porque o óleo de lavanda é incrível. E eu quero mostrar para vocês
o meu, né, que eu ganhei em um kit, né, da Uniter. E vai sair um vídeo de ASMR mostrando tudo direitinho desse kit pra vocês. Não vou dar spoiler aqui não. Mas eu quero mostrar meu óleo, que é de lavanda e que eu estou utilizando. Olha só, ele vem nessa caixinha, porque uma das coisas que é muito importante de se falar também sobre os óleos essenciais, eles são muito voláteis, né? Então eles têm que ficar ao abrigo da luz, tá? Então não pode deixar o óleo essencial no sol, não pode deixar o óleo essencial aberto, porque senão ele vai evaporar, né? Então ele tem que ter, tem que ser em vidrinho, tá? Ó, a embalagem dele tem que ser em vidro escuro, tá? Para manter a qualidade, e ele tem que ficar longe da luz do sol, do calor. E também não pode ficar destampado, né? Porque ele é muito volátil. Um outro óleo que é fantástico é o Tea Tree, ou mais conhecido aqui no nosso Brasil como melaleuca. O óleo de melaleuca é fantástico. Olha só as propriedades. Ele combate fungos, bactérias, vírus, estimula o sistema imunológico e a produção de leucócitos. Ele auxilia em infecções e inflamações, alivia gastroenterite, lembrando que não pode ingerir, tá? Trata candidíase, coceira, vaginite, cistite. É muito utilizado em infecções urinárias. Ele trata psoríase também, é muito utilizado para tratar micoses. Ele é muito bom também contra pulgas e carrapatos. Ele trata apatia e timidez e auxilia na defesa física, psíquica e espiritual. Então, olha que óleo fantástico. Ele também pode ser utilizado, olha outra dica de ouro aqui minha. Você colocar ele um tiquinho na hora que você for utilizar o shampoo, sabe? Então é muito bom. Você pode colocar uma gotinha de shampoo na mão, uma moedinha de shampoo e pingar um pouquinho de óleo essencial de melaleuca, que é ótimo para estimular, né, o couro cabeludo e tratar, por exemplo, quadro de caspa, enfim. Então fantástico. Temos também o óleo de eucalipto, que apesar de ter algumas contraindicações, né, por exemplo, não pode ser usado por grávidas, né, mas ele é muito bacana, assim. Se você tiver condições de fazer o uso dele, fantástico. Vamos lá, ele é antisséptico, anti-inflamatório, expectorante, antiviral, bactericida, combate infecções respiratórias, muito indicado para dores na garganta, então, né, a garganta estiver inflamada, muito indicado para bronquite, asma, alivia nervalgia, torções, reumatismo, é muito bom para artrite. Olha só, ele limpa a energia psíquica, abranda mágoas, muito relacionado ao tratamento de doenças emocionais e também doenças respiratórias, tá? Então, também tem que evitar o uso desse óleo para crianças menores de 7 anos de idade, tá? Então, crianças só de 7 para cima. Temos também o nosso famoso óleo de copaíba, principalmente aqui no Nordeste a gente conhece muito as propriedades do óleo de copaíba. Então, ele é antifúngico, bactericida, anti-inflamatório, é muito bom para tratar sífilis, incontinência urinária, infecções urinárias. Ele combate rinite, sinusite, excesso de muco, mas ele tem uma particularidade, ele é estimulante do apetite. Então, de repente, se você está querendo
perder peso, comer menos, não é tão bacana utilizar ele, porque ele vai estimular o apetite. Ele reduz manchas, inflamações na pele, rugas, é um ótimo repelente de insetos, é calmante, relaxante, propicia a sensação de segurança e aumenta o campo vibracional. Temos também o óleo de Ylang Ylang. Tem esse nome bem difícil, né, também. Mas ele é muito utilizado na perfumaria, né? Muitos óleos essenciais são utilizados na perfumaria. Então eu sou apaixonada por perfumes e essa área da perfumaria eu sou a louca do perfume. Então eu vejo que sempre tem notas de Ylang Ylang em alguns perfumes assim. Então ele tem um aroma doce, floral. Então normalmente os perfumes mais assim docinhos e florais tem o Ylang Ylang presente. Então ele é um regulador cardíaco, antisséptico, trata infecções na pele, trata problemas sexuais, ele trabalha o amor próprio, a sensualidade e acalma raiva, frustrações e medo. Então olha o tanto de benefícios que um óleo essencial pode ter. Como eu falei pra vocês, eu ia separar alguns tópicos, e falar de alguns óleos. Não tem como falar de todos, porque é uma imensidão de óleos essenciais. Mas eu quis trazer esses pra vocês e espero que essas dicas estejam sendo úteis, hein? Depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Então agora eu vou falar de algumas sinergias que a gente pode usar para alguns casos aí específicos, tá? Vou falar de algumas, porque senão vai ficar imenso. Então, para a pessoa que quer trabalhar a aceitação, é muito bom o óleo de camomila, de gerânio e de rosas. Então você pode utilizar tanto esses óleos sozinhos, quanto em sinergia. Para trabalhar a agressividade, é muito bom o óleo de sálvia esclareia e de patchouli. O patchouli também é muito utilizado na perfumaria e eu gosto muito de perfume que tem a nota de patchouli. Para trazer alegria, é muito bom de bergamota e de Ylang Ylang. Para acalmar a ansiedade, lavanda, cedro atlas. Para o cansaço, para tratar aquele cansaço, eucalipto, alecrim, limão. Para comunicação, hortelã-pimenta e eucalipto. Para trazer coragem, tea tree e alecrim. Para depressão, laranja doce, lavanda e Ylang Ylang. Para aumentar aí a libido, Ylang Ylang, canela e patchouli. Então agora eu quero falar sobre a utilização dos óleos essenciais em algumas patologias. Por exemplo, rinite e sinusite. Então é muito bacana o óleo de hortelã-pimenta e de eucalipto. Para cálculo renal, o óleo de eucalipto e tea tree. Para cólica renal, camomila romana. Para cistite, tea tree e copaíba também. Para o sistema reprodutor endócrino, cólicas menstruais, cedro atlas, lavanda, capim-limão, que aqui na Bahia a gente conhece muito como capim-santo, Para TPM, menopausa, lavanda, salvia esclareia. Para falta de leite, para as mamães aí que estão amamentando, é muito bom o de capim-limão, que ele auxilia aí na produção do leite. Para tratar cistos e tumores, orégano e limão. Lembrando que tem que ter o acompanhamento aí, não vá sair por aí utilizando óleo essencial de qualquer maneira. Procure sempre um profissional. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu já falei bastante, mas eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho da aromaterapia, das regras de uso, um pouquinho dos óleos essenciais. É muito pouquinho mesmo o que eu compartilhei aqui,
mas eu espero que tenha despertado em vocês a curiosidade, né, pela aromaterapia. Eu tô encantada, quero muito continuar estudando nessa área e seguir atuando, e realmente traz muitos benefícios à saúde. E eu quero saber de vocês, se vocês já usaram, se vocês estão usando, como é que tá aí, tá? Deixa aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho.